Olá e bem-vindos! Olhem, hoje vamos falar de um assunto fundamental. A ligação que muitas vezes é mal entendida entre a migração e, no fundo, a saúde da economia de um país. Preparados? Vamos a isso? Pensem nisto. O que é que acontece quando um país, de repente, começa a ficar sem trabalhadores? Esta é a pergunta de milhões, não é? E a verdade é que muitos países desenvolvidos estão a passar por isto, mesmo agora. Então, como é que se resolve? É isso que vamos tentar perceber. Ora bem, e para nos guiar, temos aqui um mapa. Primeiro, vamos perceber qual é o desafio da força de trabalho na Europa. Depois, vamos falar de migração e da população ativa. A seguir, vemos como é que a migração mexe com as economias, com exemplos práticos de Portugal e da União Europeia. E para terminar, olhamos para os dois lados da moeda, os benefícios e, claro, os novos desafios. Então, vamos lá começar pelo primeiro ponto, o desafio da força de trabalho na Europa. A questão de fundo é esta. Uma população que está a envelhecer e, por consequência, uma mão de obra que está a diminuir. E isto, em Portugal e em muitos outros países europeus, é um verdadeiro travão para a economia. A lógica é bastante simples, na verdade. Se há mais gente a sair para a reforma do que jovens a entrar no mercado de trabalho, a conta não bate certo. E o que é que acontece? Ficam buracos. Faltam pessoas em áreas super importantes. Pensem na construção, na agricultura, no turismo. E é precisamente aqui que a migração se torna, bem, uma peça fundamental deste puzzle. Ok, então para percebermos bem a solução, primeiro temos de ter a certeza que estamos todos na mesma página. Vamos só alinhar aqui umas ideias-chave, uns termos que são importantes. Parece básico, não é? Mas é importante distinguir. Imigração é o ato de sair de um país. Imigração é o ato de entrar noutro. E hoje, o que nos interessa mesmo é perceber o impacto da imigração. Ou seja, o que acontece quando as pessoas chegam. E chegamos àquele que é talvez o conceito mais importante de todos. A população ativa. Pensa nisto. A população ativa é literalmente o motor que faz a economia de um país andar. São todas as pessoas que hoje já estão a trabalhar ou estão disponíveis e à procura de trabalho. E esta tabela ajuda a perceber isto muito bem. Quem é que faz parte desta população ativa? Bom, claro, as pessoas que têm um emprego. Mas atenção, as pessoas que estão desempregadas, mas à procura ativa de um emprego, também contam. Isto é super importante. E quem é que está de fora? Basicamente, estudantes que não procuram trabalho, os reformados, e quem por algum motivo não está nem a trabalhar, nem à procura. Ok, conceitos arrumados. Agora, vamos ao que interessa. Como é que a migração, na prática, dá um empurrão à economia? Como é que isto acontece? Passo a passo. Bem, o mecanismo é até bastante simples e direto. Primeiro passo, os migrantes chegam, e a grande maioria está na idade de trabalhar ali entre os 15 e os 64 anos. Segundo passo, eles entram no mercado de trabalho, ou seja, arranjam um emprego ou começam a procurar um. E o terceiro passo, que é a consequência direta, é que a população ativa do país aumenta. Aquele motor da economia de que falamos fica maior, mais forte. E este crescimento da população ativa não se fica por aqui. Gera uma espécie de efeito em cascata para toda a economia. Vejam bem, ajuda a preencher aquelas vagas de trabalho críticas, claro, mas também significa mais gente a pagar impostos, o que ajuda a financiar escolas, hospitais, a segurança social, tudo. Há mais consumo, o que é bom para as lojas e para as empresas, e no fim de contas é uma forma direta de combater o tal problema do envelhecimento da população. Ok, já vimos a teoria. Agora vamos ver como é que isto funciona no mundo real. Vamos olhar para casos concretos, como o de Portugal e o da União Europeia. Mas antes de chegarmos a Portugal hoje, vale a pena dar um passo atrás. É que a migração não é de toda uma coisa nova. Pelo contrário, faz parte da nossa história desde sempre. Desde a pré-história que os seres humanos se movem à procura de melhores oportunidades. E o que vemos hoje é apenas mais um capítulo dessa longa história. E esta frase que está aqui, acho que resume tudo na perfeição. Em Portugal, hoje, muitas, mas mesmo muitas empresas, dependem do trabalho de migrantes para simplesmente continuarem de portas abertas. Não é um extra, é mesmo essencial. E em que setores é que isto é mais visível? Olha, basta pensar na construção, nas obras que vemos por todo lado, na agricultura, quem apanha grande parte do que comemos, e no turismo, claro, nos hotéis, nos restaurantes. Todos estes são setores vitais para o país que hoje dependem imenso da mão de obra migrante. Se olharmos para o quadro geral da União Europeia, a coisa ganha outra dimensão. Aquela liberdade de movimento que existe permite que os trabalhadores se desloquem para onde há mais empregos. Isto acaba por funcionar como uma espécie de grande sistema de equilíbrio para a economia de todo o continente. Muito bem, estamos a chegar ao fim. E é importante ter uma perspectiva equilibrada. Já vimos que os benefícios económicos são bastante claros, mas seria um erro pensar que não há também desafios. E há. Desafios sociais que têm de ser bem geridos. E aqui temos um bom resumo dos dois lados da moeda. Por um lado, os benefícios, o crescimento da economia, o preenchimento de vagas, o combate ao envelhecimento e até a diversidade cultural. Por outro, os desafios,
que são bem reais. Mais procura por habitação, por exemplo, que aumenta a pressão no mercado já complicado e, claro, uma maior pressão sobre os serviços públicos, como as escolas e a saúde. O segredo está em encontrar um equilíbrio, em gerir estas duas frentes. E assim, ficamos com esta pergunta final que é que realmente importa. Como é que as sociedades podem tirar o máximo partido dos benefícios da migração, ao mesmo tempo que gerem os desafios que ela traz? Não há, como é óbvio, uma resposta simples. Mas encontrar este equilíbrio é provavelmente um dos maiores testes e também uma das maiores oportunidades para países como Portugal neste século. A questão, no fundo, não é se a migração deve ou não acontecer. Ela acontece. A questão é como é que a gerimos da melhor forma para todos.